que aconteceu nas últimas horas, nós faremos com que sofra mais, como se estivesse em um dos 9 ciclos. E com esse trecho do livro de Rafael Dracon, iniciamos a nossa 6ª resenha, nosso 6º livro do Books do Léo. Roda! Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma resenha aqui do nosso livro, do nosso canal do Books do Léo. E eu venho falar para vocês hoje de um livro que eu li há bastante tempo atrás, que é Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. O livro Espíritos de Gelo é um livro adulto que se assemelha um pouco com um thriller que foi escrito pelo brasileiro Rafael Dracon, pela editora Leia, há bastante tempo atrás, nessa primeira edição. Para quem não conhece o Rafael Dracon, ele é um autor brasileiro. Ele ficou famoso pela série do Dragões de Éter. Não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tive a oportunidade de ler, então eu não posso fazer um comparativo entre os livros antigos e esse. Porém, ele vem com esse livro, que é um livro adulto, meio que de suspense ou terror, que foi publicado em 2011. Né? Foi uma obra que foi publicada primeiro em Portugal e depois chegou ao Brasil, por mais que o Dracon seja brasileiro. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência com esse livro agora para vocês. Livro que não aconselho para menores de idade, porque ele é um livro bem pesado, conforme eu falei anteriormente, é um livro adulto, e ele começa nada mais, nada menos do que numa cena muito tensa. Ele já começa a todo vapor, onde um rapaz sem nome, ele acorda numa banheira cheia de gelo, sendo torturado por 3 pessoas. Um torturador, que estava com uma camisa do Black Sabbath, e mais 2 caras que mais pareciam sadomasoquistas do que alguém que queria realmente matar ele. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele sente muita dor, vê que várias partes do corpo dele estão cortadas e o próprio gelo da banheira o queima, né? a todo instante. E os sadomasoquistas faziam perguntas sem sentido a ele. Ele não sabia o porquê foi parar naquele lugar, porque ele acordou naquele lugar, né? E nada fazia sentido porque ele não lembrava de forma nenhuma das coisas que tinham acontecido com ele anteriores àquela cena. É como se ele tivesse perdido a memória. E para se livrar de tanta tortura, ele precisava responder algumas perguntas que os torturadores faziam. Mas como responder uma pergunta se você não lembra de nada que aconteceu anterior àquela cena? Então assim, se passa com o sem nome, né? Porque ele não tem nome, no livro todo ele não comenta o nome do rapaz. Ele acorda, dorme, acorda assustado, dorme, acorda assustado e dorme, e continua sendo torturado com mais perguntas, mais cortes, e assim, são coisas absurdas que são feitas com ele, entendeu? De cortar entre os dedos do pé, entre os dedos da mão, umas coisas muito loucas, com gilete. Então assim, é aquele livro que dá aquela agonia muito grande, porque são coisas que você nunca imaginou que poderiam acontecer com alguém, né? E te abre um certo pensamento de será que realmente isso acontece com pessoas hoje no século em que vivemos? É que os torturadores sabem coisas da vida dele que ele provavelmente não lembrava. Conforme eu falei, ele amanheceu numa banheira e não se lembrava de nada do que tinha acontecido anteriormente. E o intuito dos torturadores era nada mais, nada menos que fazer com que ele confessasse o que ele fez, que ele não lembra, e falasse um pouquinho da vida. Então, cada vez que ele não respondia, ele levava chutes, pontapés e várias outras coisas. E com isso, de acordo com as perguntas que o torturador, aquele cara estranho da blusa do Black Sabbath, começa a falar, ele começa a lembrar um pouquinho da vida dele, do que tinha realmente acontecido.
Então assim, ele veio de uma família quebrada, com uma mãe que não era presente em nada, né? Era separada do pai, que também não dava atenção para ele. Ele teve uma vida difícil. O pai, ele era um grande empreendedor no ramo dos negócios do mercado negro, né? Só que não fazia contrabando, e sim ele trabalhava mais com casas noturnas, estava mais ligado a prostituição, a várias outras coisas. Trabalhava no ramo de venda. Ele trabalhava no ramo sexual. Então o que acontece? Ele estava sem motivos para viver, né? O pai acabou falecendo, o pai que era o espelho da vida dele, que ele, né, tinha como exemplo, o pai acabou morrendo e ele um belo dia decidiu se matar. Ele vai até uma ponte e quando está tentando se jogar da ponte, aparece uma mulher linda, maravilhosa, que o fez desistir daquilo que ele estava prestes a fazer. Porque ele não esperava que era essa mulher linda, maravilhosa, com um bom papo, que afirmou ter se apaixonado à primeira vista por um cara que estava tentando se jogar da ponte. Ela era ligada a uma seita que cultuava o sexo com estranhos. Eles se reuniam, né? Vários casais se reuniam ao mesmo tempo em um galpão. Aí o chefe, né, o mestre, fazia umas palavras bonitas falando sobre o corpo, sobre o ato sexual, sobre as posições sexuais. E no final todo mundo começava a fazer sexo, simplesmente um na frente do outro, trocando parceiros e outras coisas. E o nome dessa menina era Mariana, né? E o que acontece? Ele passa a se envolver com essa fraternidade. Começa a gostar dos hábitos da fraternidade, né? Não começa lá, eles fazem sexo um na frente do outro, ele começa a não fazer mais, não somente sexo com a mulher dele, né? Que essa mulher que salvou ele, a Mariana, acaba assumindo um relacionamento com ele, né? Aí depois ela leva ele para esse galpão e apresenta essa tal seita, né? Depois que eles já estão juntos. E o que acontece? O mais engraçado é que a Mariana, ela consegue fazer isso com uma naturalidade muito grande. Ela consegue fazer sexo com outros homens e consegue ver ele fazendo sexo com outras mulheres de uma forma totalmente diferente. E ele não consegue ver isso, ele não consegue ver a mulher que ele amava, né, fazendo sexo com outro cara. O mais engraçado é que durante o livro acontecem várias coisas nessa seita e ele acaba discordando de muitas coisas que aconteceram, que aconteciam na seita secreta, né? Ele continua lembrando das coisas dentro da banheira todo cortado. E o livro basicamente é isso. Ele tá numa banheira todo cortado, sendo torturado por 3 caras. Coisas ruins desse livro não param somente por aí. Ele continua nessa lenga-lenga entre espancamentos e lembranças. E o pior, o diálogo entre os espancadores e o protagonista são a coisa mais ridícula do mundo, entendeu? Eles não têm contexto, não se encaixam em nada. Parecem coisas aleatórias, sem sentido, né? E assim, do nada pulam de assunto para o outro e agem com uma naturalidade de quem está em uma calçada de uma ruazinha caminhando como se nada estivesse acontecendo. Mas na verdade o cara está sendo torturado dentro de uma banheira e está agindo como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse sentindo nada daquilo. A história ela é bem contada, porém algumas partes não fazem sentido. O diálogo entre eles também não é legal. Então assim, se você é fã do Rafael Dracon, eu super aconselho esse livro, porque é bem diferente, pelo que parece, pelo que eu li das críticas da série que eu ainda não li.
é bem diferente, entendeu? Eu achei um suspense bacana, porém algumas coisas não fazem sentido e algumas coisas eu ainda me pergunto até hoje, né? Qual foi realmente o final do livro, o fim do livro. Não foi um livro que me encheu os olhos, né? Ele tem aí suas 150 páginas, mas não me prendeu em nada. Eu acho que se eu tivesse lido os livros anteriores, eu continuaria com os livros anteriores do Rafael Dracon e não com esse. Então, se você curte um suspense, curte um livro com um pouquinho de terror, eu aconselho Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon, da editora Leia, né? Por mais que para mim não faça sentido, para você possa fazer. Então é isso. O vídeo hoje é sobre esse livro e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir a página e também dar um joinha se você gostou do nosso vídeo. Um grande abraço para vocês e boas leituras!